Fala galera, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. 12 treinadores que estão sem clube e podem comandar seu time em 2025. Mercado da bola. Alguns times brasileiros demitiram seus treinadores no fim desta temporada, como Vasco, Atlético Mineiro, Grêmio e Santos. Agora, esses times precisam se movimentar no mercado da bola para contratar um novo comandante para o próximo ano. Um dos nomes mais especulados nesses times é o do técnico, Luiz Castro. O treinador português deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro e já pode assumir uma nova equipe. Ele é um velho conhecido do futebol brasileiro, já que teve uma passagem pelo Botafogo entre 2022 e 2023. Técnicos livres no mercado. Pensando nas equipes que estão sem treinadores, o Bolavip Brasil reúne uma lista de técnicos que estão livres no mercado e que podem comandar seu time na próxima temporada. A lista tem nomes de brasileiros e estrangeiros conhecidos do futebol mundial. Sérgio Conceição, português, 50 anos, deixou o Porto, de Portugal, em julho deste ano. Pedro Caixinha, português, 54 anos, deixou o RB Bragantino em outubro. Luiz Castro, português, 63 anos, técnico com passagens pelo Botafogo, foi demitido do Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro deste ano. Gabriel Milito, argentino, 44 anos, comandante, deixou o Atlético Mineiro em dezembro de 2024. Antônio Oliveira, português, 42 anos, treinador, está livre no mercado desde julho, quando deixou o Corinthians. Hernan Crespo, argentino, 49 anos, técnico, teve passagens pelo São Paulo em 2021 e deixou o Al-Ain em novembro de 2024. Paulo Pesolano, uruguaio, 41 anos, o treinador teve uma boa passagem pelo Cruzeiro e deixou o Real Valladolid no começo de dezembro. Renato Gaúcho, brasileiro, 62 anos, técnico, deixou o Grêmio em dezembro de 2024. Cuca, brasileiro, 61 anos, treinador, pediu para deixar o Atlético PR em julho de 2024. Fábio Carille, brasileiro, 51 anos, depois de levar o Santos de volta à Série A, Carille foi demitido do Santos. Tite, brasileiro, 63 anos, treinador, foi demitido do Flamengo no fim de setembro. Rafael Paiva, brasileiro, 40 anos, técnico, teve um bom início de trabalho no Vasco, mas acabou caindo o desempenho. Ele foi demitido em novembro de 2024. Principais especulações: Vasco, Santos, Grêmio e Atlético Mineiro correm para assinar contrato com seus novos técnicos, já que a temporada do futebol brasileiro em 2024 vai começar já nas primeiras semanas de janeiro. O Brasileirão, por exemplo, terá início no mês de março. Os principais técnicos especulados nos times da Série A: Santos, Gustavo Quinteros, Luiz Castro e Pedro Caixinha. Grêmio, Tite e Fábio Carille. Atlético Mineiro, Luiz Castro, Tite e Cuca. Vasco, Renato Gaúcho, Luiz Castro e Pedro Caixinha. Alexandre Matos deixou dívida altíssima no Vasco por Zé Gabriel antes de ir embora. Renato Gaúcho no Vasco é desejo do presidente Pedrinho. O Vasco quer contratar Renato Gaúcho. Nesta quinta-feira 12, o Gigante da Colina abordou o treinador com uma proposta para a temporada de 2025. O técnico pediu alguns dias, mas ficou de responder. O novo treinador, qualquer que seja o nome, vai fazer uma análise minuciosa do elenco vascaíno. Alguns nomes voltam de empréstimo e têm futuro indefinido para a próxima temporada, enquanto outros ficam, como o lateral Vitor Luiz. Um destes nomes é o do volante Zé Gabriel. Cedido ao Coritiba até o fim da temporada de 2024, o atleta voltaria ao Gigante da Colina, mas é de interesse do Coxa manter o atleta para a próxima temporada. Vasco ainda vai gastar muito dinheiro com Zé Gabriel, porém o Vasco precisará pagar ainda mais 3 milhões de reais de luvas que ficaram acertadas entre o clube e o jogador. O contrato foi alinhado pelo dirigente Alexandre Matos, que renovou com o volante. Segundo a informação do GE, ainda há questão salarial, que é um empecilho. Outras fontes dizem que Zé Gabriel ganha 500 mil reais mensais. No empréstimo ao Coxa, cada equipe pagava metade do ordenado. Para 2025, os vascaínos gostariam que os paranaenses pagassem 100% dos salários. Zé Gabriel tem futuro indefinido para 2025. Com a camisa do Coritiba, Zé Gabriel jogou 16 partidas na Série B. Ele atuou como volante, abrindo o meio de campo. Da mesma maneira que já vinha jogando em São Januário em suas últimas partidas no Rio de Janeiro. O volante também teria uma proposta do futebol asiático, mas a equipe não teve o nome revelado. O elenco vascaíno vai passar por uma avaliação.
Em sua posição, Hugo Moura e Matheus Carvalho vêm sendo os titulares do time do Vasco. Após interesse do Bahia, Vasco propõe renovação de 4 anos para Léo Jardim, buscando o fortalecimento da equipe. Vasco não finalizou bem o Campeonato Brasileiro, o que acabou resultando na demissão de Rafael Paiva. Com a chegada de Felipe Maestro para comandar a equipe de forma interina nos últimos jogos da temporada. Desta forma, a chegada de um treinador se tornou prioridade para a equipe visando o próximo ano. Com isso, alguns nomes começaram a ser especulados nos bastidores, dentre eles o de Pedro Caixinha, que descartou a possibilidade nesse momento. Além dele, outro nome que foi cotado foi o de Renato Gaúcho, demitido do Grêmio. O Cruz Maltino vem vendo como possibilidade em tê-lo no próximo ano na equipe carioca, mas a posição ainda está em aberto. Preocupações para o próximo ano. A gestão vem trabalhando com o objetivo de fortalecer e qualificar o elenco e, por conta disso, vem buscando se respaldar internamente após um dos seus principais jogadores se tornar alvo de outras equipes do futebol internacional. Trata-se do goleiro Léo Jardim, que se tornou alvo do Bahia para 2025. Buscando mantê-lo no elenco, o Gigante da Colina formalizou uma proposta buscando a renovação do goleiro. Conforme informações do Portal G, o Vasco ofereceu uma oferta de 4 anos de contrato com uma cláusula de renovação automática, podendo se estender por mais um, além de um aumento salarial considerável. Estratégia de renovação. A cláusula de renovação automática prevê em contrato que será acionada caso o goleiro atue em 50% dos jogos da equipe no último ano de contrato. O CEO Carlos Amodeu e o executivo de futebol Marcelo Santana que estão responsáveis pela negociação. A decisão de renovação agora depende apenas de Léo Jardim. Titular em todos os 59 jogos do Vasco na temporada, o arqueiro é um dos principais nomes da equipe desde que foi contratado. Cotado no futebol brasileiro, Luiz Castro tem ótimos números como treinador. Relembre. Luiz Castro no Brasil? O mercado da bola está agitado no futebol brasileiro nas últimas semanas, com algumas saídas, chegadas e especulações, além da procura por novos jogadores. Alguns times também estão em busca de um novo treinador para a próxima temporada. Entre os principais times da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, Atlético Mineiro, Vasco, Grêmio e Santos estão entre os que ainda não têm nenhum técnico para comandar em 2025. Porém, há um nome em comum especulados nos 3 clubes: Luiz Castro. As torcidas conhecem um pouco do trabalho do treinador português de 63 anos, principalmente pela sua passagem pelo Botafogo em 2022 e 2023. Ele está sem clube desde setembro deste ano, quando foi demitido do Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo. Carreira de Luiz Castro. Como treinador, Luiz Castro começou sua carreira no final da década de 90 no Águeda de Portugal. Em seguida, passou por outras equipes de menos destaque como Mealhada, Estarreja e Sanjoanense. Ele ganhou destaque como diretor técnico da base do Porto entre 2006 e 2014. Fora de Portugal, seu primeiro trabalho foi no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, entre 2019 e 2021, onde conquistou o campeonato ucraniano na temporada 2019-2020. Foram 83 partidas, 50 vitórias, 16 empates e 17 derrotas, com 165 gols marcados e 94 sofridos. Depois, em sua curta passagem no Al Duhail do Catar, foram 16 jogos, 11 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já no Botafogo, o treinador chegou em abril de 2022 e saiu em julho de 2023. Em seu primeiro ano teve o trabalho muito questionado, principalmente por algumas eliminações. Porém, emplacou em 2023, deixando o Glorioso na liderança do Brasileirão. Em 1 ano e 3 meses no comando do time carioca, Luiz Castro esteve em 81 partidas, conquistou 44 vitórias, 15 empates e sofreu 22 derrotas. Além disso, sua equipe teve 116 gols marcados e 71 sofridos. Ele deixou o time para assinar com o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo. No time da Arábia Saudita, o treinador comandou a equipe em 66 partidas, com 44 vitórias, 12 empates e apenas 7 derrotas. Apesar dos ótimos números sob seu comando, a falta de títulos e o sucesso do rival Al Hilal pesaram na demissão do português. Times da carreira de Luiz Castro. Clubes treinados por Luiz Castro. Águeda, Portugal, 1998-2000. Mealhada, Portugal, 2000-2001. Estarreja, Portugal, 2001-2003. Sanjoanense, Portugal, 2003-2004. Penafiel, Portugal, 2004-2006.
Porto B, Portugal, 2013-2016. Porto, Portugal, 2014. Rio Ave, Portugal, 2016-2017. Chaves, Portugal, 2017-2018. Vitória de Guimarães, Portugal, 2018-2019. Shakhtar Donetsk, Ucrânia, 2019-2021. Aldo Rail, Catar, 2021-2022. Botafogo, 2022-2023. Al Nassr, Arábia Saudita, 2023-2024. Títulos de Luiz Castro como treinador. Campeonato Ucraniano 2019-2020. Shakhtar Donetsk. Copa do Emir do Catar 2022, Aldo Rail. Copa dos Campeões Árabes 2023, Al Nassr. Renato Gaúcho tem primeira boa conversa com Vasco, mas Souza pode se dar mal caso o técnico seja contratado. Negócio em andamento. Renato Gaúcho é um treinador vitorioso, mas que não teve um bom ano no Grêmio e pediu para não renovar seu contrato. Ele mesmo admitiu que não queria atrapalhar e por isso, optou por sair onde é grande ídolo. Horas depois, Renato foi procurado pelo Vasco. Pedrinho, presidente do Cruz Maltino, fez uma ligação para saber o interesse do comandante em assumir o Gigante da Colina e as conversas foram consideradas positivas. O técnico pediu um tempo para responder, mas abriu as portas para assumir o Vascão mais uma vez em sua carreira como técnico. Tudo depende, é claro, do projeto que será oferecido pelo mandatário vascaíno. Abre aspas. Quem pode se dar mal caso Renato Gaúcho assuma o Vasco para 2025 é o volante Souza, que chegou a criticar o técnico em um passado recente durante entrevista em um podcast. Relembre as aspas do Renato: zero trabalho, zero resenha. As pessoas falam, mas dá resultado. Depende. Uma coisa que o Pep Guardiola falou, e eu valorizo muito, é que para ele é muito mais válido ganhar uma liga do que uma Copa. Renato ganhou muita Copa no Grêmio, mas vê o que ele fez no Campeonato Brasileiro? Nunca fez nada, disse. Pode acabar saindo. Jogador de verdade gosta de trabalhar. Tem que trabalhar. Não tem como ficar de comodismo, da resenha de ficar na praia enquanto outros estudam. Não tem espaço para isso mais. Você vê o resultado que teve no Flamengo, completou o volante. E você, torcedor? O que você acha da situação de Renato Gaúcho no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.